Bom dia, irmãos. Bom dia. Maravilha. Vamos começar mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Muito bem, irmãos. Aqui uma reflexão para nós. Nós estamos aprendendo a palavra de Deus para nós mesmos, para nos ajudar e também para ajudar as outras pessoas. E muitas vezes não entendemos o tamanho da nossa importância para a evangelização das pessoas. Deus quer nos usar, Deus vai nos usar e conta conosco. Tá? Somos importantes para levar a palavra de Deus a outras pessoas. Tá? Coloque no seu coração essa importância, porque ela existe e é real. Deus conta com cada um de nós. Tá bem? Bom, o assunto de hoje é a glorificação. Vamos ler. Quando Cristo nos redimiu, Ele não redimiu apenas o nosso espírito ou alma, mas inteiramente como pessoa, o que inclui a redenção do nosso corpo. Portanto, a extensão da obra redentora de Cristo em nosso favor não estará completa até que o nosso corpo seja inteiramente libertado dos efeitos da queda e levado ao estado de perfeição para o qual Deus o criou. Maravilha! Na verdade, a redenção do nosso corpo acontecerá somente quando Cristo voltar a nos ressuscitar dentre os mortos. Mas no presente momento, Paulo afirma que aguardamos a redenção de nossos corpos. E acrescenta, pois nesta esperança fomos salvos. Está em Romanos, capítulo 8, versículo 23 e 24. A Verônica vai me dar aqui, eu vou ler. Muito bem. Vamos ver aqui o que diz em Romanos 8, onde está? Aqui, 23 e 24. Olha o que Paulo diz. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo. Porque em esta esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Olha o que ele diz aqui, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Muito bem, então ele fala assim, se a gente está vendo a esperança, não é esperança. Porque se a gente está vendo, como esperará? Mas aqui ele acrescenta que nós temos a garantia, na promessa de Deus, que nosso espírito vai direto para o céu quando nós morrer. A carne fica aqui na terra, mas a carne ressuscitará quando Cristo voltar, e aí acontecerá a glorificação do nosso corpo. Aí se ajuntará o espírito e o corpo no reino celestial junto com Deus. Amém. Muito bem. Referindo-se àquele dia futuro, Paulo diz que seremos glorificados com ele. Além disso, quando Paulo alinha as etapas da aplicação da redenção, a última que ele cita é a glorificação. Então aqui, passo a passo, vai acontecendo a nossa salvação. Aos que ele predestinou, também chamou. Aqui aos escolhidos, tá? Que Deus chama. Aos que chamou, também justificou. Aqueles que aceitaram Jesus Cristo e receberam o perdão de Deus, foram justificados por ele. Então ele nos chamou, nós fomos até ele, chegamos a ele e fomos justificados. Recebemos o perdão de nossos pecados. E a esses, e a quem justificou,
também glorificou. Então, o nosso corpo será glorificado quando Cristo voltar. Ok. A propósito da glorificação, o propósito da glorificação, por que vai haver a glorificação? Tornar o crente conforme a imagem de Cristo. Então, Cristo subiu em corpo para o céu. E nós, os cristãos, também subiremos em corpo glorificado para o céu. Aí diz assim: aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Então é vontade de Deus que a gente seja a imagem de Jesus Cristo. Aqui na terra, a gente vai agir como Ele, com a graça de Deus. Depois, quando nós for subido para o céu com o corpo glorificado, seremos a imagem de Jesus Cristo. A fim de que Ele seja o primogênito de muitos irmãos. Então, Jesus é o primeiro de muitos. A glorificação, como culminância do propósito de Deus, cumpre o objetivo de fazer-nos perfeitos à imagem de Cristo. Então, a glorificação é como a culminância do propósito, é o final, né? Aí está cumprida todo o trabalho que Jesus fez por Deus, que é a nossa salvação. Primeiro nos salvou aqui na terra, depois glorificará o nosso corpo e vamos para o céu. Ali termina o trabalho, o serviço completo. E seremos a imagem de Cristo. Bom, outro propósito, outro motivo pelo qual nós receberemos a glorificação. Glorificar a Deus. Este é mais um dos motivos. Nós vamos para o céu glorificar a Deus de corpo e alma, literalmente. Quando o homem pecou no jardim do Éden, teve a imagem espiritual de Deus seriamente avariada. Pela fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o pecador arrependido é salvo e passa a ter vida espiritual com Deus. Porém, o crente vive num mundo alienado de Deus, que está em inimizade com Deus. É advertido por Deus a não amar o mundo. E até que venha a sua última vitória sobre a morte, o crente está preso a um corpo corruptível onde habita o pecado. Esta vida que o crente vive neste corpo de ignominia é marcada por muitas lutas, tentações e tristezas. Todo crente que tem comunhão com Cristo sente saudades do céu, do dia da glória em que terá seu corpo mortal transformado em um corpo não mais sujeito à morte, onde os fiéis gozarão a alegria do seu Senhor e Cristo. A mesma glória que foi vista pelos discípulos no Monte da Transfiguração, quando Jesus subiu para o céu, os discípulos viram isso. E esta mesma glorificação que o nosso corpo vai receber. A glória resplandecente em que seu brilho cegou Paulo no caminho de Damasco. Então Jesus Cristo apareceu para Paulo. Você lembra que foi uma luz forte que ele viu? Foi Jesus glorificado? Então é essa mesma glória que teremos. A glória inefável que fez João cair como morto aos pés daquele semelhante ao Filho do Homem. Você lembra quando João foi escrever Apocalipse na ilha de Patmos? E ele viu aquela visão, é Jesus glorificado, ele dizia que aquela luz é como se fosse o Filho do Homem. É esta mesma glorificação que vai ter o nosso corpo. Esta glória, é esta glória que revestirá o cristão na sua glorificação. No momento da glorificação, todos os cristãos serão feitos semelhantes a Cristo na sua glória. Glória a Deus, né? Que maravilha.
Bom, distinções entre a glorificação e as demais doutrinas soteriológicas. A justificação fala da condição judicial. Então, olha aqui, ó. A justificação nós tínhamos falado agora há pouco, né? Da nossa libertação do pecado, onde passamos da condição de pecadores para inocentes, quando aceitamos Jesus. A justificação fala da condição judicial do salvo. Esta maravilhosa doutrina trata da salvação promovida por Deus no passado, no momento em que fomos salvos. A santificação refere-se à condição moral na vida do salvo. Aqui, só para reforçar primeiro, a justificação é quando nós aceitamos Jesus e passamos de pecador para inocente, porque ele pagou nossos pecados. Agora, a segunda parte. A santificação refere-se à condição moral na vida do crente. Olha o que diz aqui. Esta doutrina testifica a obra da salvação, sendo efetuada no presente em nossa vida diária. Aqui, quando fala que testifica, essa doutrina testifica a obra da salvação. Testifica o que dá testemunho. A santificação é aquilo que a gente falou esses dias, a respeito da gente fazer boas obras, orar, jejuar, fazer a vontade de Deus. Isso vai dar testemunho que somos salvos, entendeu? Testifica, ó. Esta doutrina testifica a obra da salvação, sendo efetuada, então nós temos que fazer ela no presente momento, hoje, em nossa vida diária, diariamente, orar, buscar a presença de Deus, fazer a vontade de Deus, no caso, pregar a palavra, tudo isso aí vai dar testemunho que somos salvos, tá bem? Agora, outra parte, ó. A glorificação refere-se à condição do corpo salvo. Aqui já é a parte quando nós ressuscitar o corpo aqui na terra, tá bem? Quando Jesus voltar. Ó, essa doutrina cuida do aspecto da salvação, que será efetuada no futuro, viu? Quando estaremos espírito, alma e corpo diante da presença de Deus no céu. Muito bem. Aqui fala, ó, a doutrina da glorificação pode despertar. O quê? O que a doutrina da glorificação pode despertar na igreja? É uma pergunta, entenderam? O que essa doutrina pode despertar na igreja? A doutrina da glorificação. Esse conhecimento que a gente vai ser o corpo ressuscitado e vai para o céu. O que isso pode despertar na igreja? Vamos lá. Aqui diz assim: ainda que, em comparação a outras doutrinas soteriológicas, não sejam muitos os versículos bíblicos que descrevam a doutrina da glorificação. Então quer dizer que não é em muitas partes da Bíblia que está escrito da glorificação do corpo, tá? Da ressurreição. Mesmo assim, ó, o estudo deste artigo de fé produz na Igreja do Senhor excelentes resultados espirituais. Primeiro, olha o primeiro resultado que ele produz. Produz crescimento espiritual. Ó, quando o crente aprende como será o final de sua carreira, o salvo alimenta-se de Cristo. A sua fé se aprofunda e ele cresce diante do Senhor. Algum de vocês se alegraram em saber que nosso corpo vai ser ressuscitado e vai morar com Deus? Se alegraram? É isso que fala, essa esperança, essa fé nos ajuda a crescer, tá bem? Espiritualmente também. Outra coisa que ela faz, fortalece a esperança de Cristo. Fortalece a esperança cristã, não é? Ó, fortalece a esperança cristã. O apóstolo Paulo disse que nós fomos salvos em esperança. A nossa esperança se robustece
à medida em que passamos a conhecer o nosso futuro glorioso. E então, gloriaremos-nos na esperança da glória com Deus. Muito bem. Você lembra que eu falei para vocês que muitos aceitaram a morte, mas não negaram Jesus, né? Eles tinham essa firme esperança. O Espírito, em primeiro lugar, o Espírito não morre. A pessoa mata a carne, mas Jesus disse que não devemos temer, né? Que matam a carne e mais nada podem fazer. Então, esses caras aceitaram a morte e não negaram Jesus. Então, sabendo que o Espírito continua vivo, vão matar a carne, o Espírito vai direto para o céu, e a carne no futuro será ressuscitada e vai subir para o céu em glória. Então, essa fé ajudava eles a se manter firme na palavra de Deus. Vocês entendem? Então, fortalece a esperança cristã. Outra coisa que a doutrina da glorificação desperta na igreja. Conforta o crente nas horas de aflição. Diante de um mundo que nos odeia, Jesus disse, né, que o mundo não ia gostar de nós porque não pertencemos ao mundo. Diante de um mundo que nos odeia, de um inimigo cruel que procura nos devorar, e das lutas e provas que não devemos estranhar, o crente recebe indizível conforto quando tem contato com a doce verdade de como será a sua vida na glória. Nos enche de esperança e de conforto, né? Eu fiquei sabendo que tem países no mundo que não podem pregar a palavra de Deus. As pessoas até que se pegarem a pessoa pregando, elas são mortas. É terrível, mas acontece. Então, essa passagem aqui, esse conhecimento que o corpo deles será glorificado, eles vão ressuscitar, dá força para eles enfrentar isso. Que não é fácil, né? Para qualquer um de nós que seria talvez impossível de fazer isso, pelo menos no presente momento, né? Difícil, o cara, bom, tá arriscando tua vida, vai lá pregar, se te pegar, eles vão te matar. O cara fica com medo. Então, se tiver uma fé bem firme aqui na palavra de Deus, vai nos dar força para ter coragem de pregar a palavra de Deus, mesmo com essas dificuldades. O crente recebe indizível conforto quando tem contato com a doce verdade de como será a vida na glória. Por isso Jesus disse aos discípulos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito. Então Jesus nos dá esperança que tem muitas moradas lá no céu para nós. E o apóstolo Paulo falou aos Tessalonicenses, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então ele mandou nós consolar uns aos outros com essa palavra, se ajudar. Olha, lá tem bastante morada para nós, não vamos se preocupar, vamos seguir firme fazendo a vontade de Deus. Não é mesmo? Outra coisa que ela ajuda, conduz à maturidade espiritual. Então essa doutrina da glorificação também conduz à maturidade espiritual. Você lembra que eu falei esses dias na mesa, nós estávamos almoçando? Eu falei a respeito que a maturidade espiritual leva tempo. Não é da noite para o dia que a pessoa vai ficar madura na fé. Só tem que passar por várias experiências, por muitas orações que foram ouvidas por Deus, que foram atendidas. Agora mesmo a nossa família teve esse lindo testemunho, né? Da filha da Priscila, né? Vocês viram? O Luiz estava orando com propósito, o marido da Priscila orando com propósito. Deus ouviu as orações, nós também orando, né? Então isso aí amadurece a nossa fé. Por quê? Que a gente orou e Deus ouviu, Deus atendeu. Então a maturidade é uma coisa que vai devagarinho, vai crescendo conforme a gente vai buscando. E essa doutrina conduz à maturidade espiritual. E como é importante? Tendo consciência das glórias preparadas para os que vencerem o mundo, o crente passa a entender os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados
com a glória a ser revelada em nós. Então, mesmo que a gente passe por sofrimentos no presente, tá? Eles não podem ser comparados, não podemos arriscar abrir mão desse sofrimento, se tiver que passar, claro, né? Tiver que passar, mas não podemos abandonar a palavra de Deus, porque o que vemos receber é muito maior, viu? Muito maior. A glorificação, morar no céu com o corpo santificado, ou glorificado, que diz aqui. Vamos lá. O salvo tem sua fé fortalecida em Deus e recebe a convicção de que, olha só o que a gente recebe, a convicção, é uma verdade que não tem nenhuma dúvida, convicção. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nada, nada, nada pode nos separar de Deus. Isso é uma linda esperança para nós. É uma força, não é mesmo? Não importa a dificuldade, Deus vai estar sempre conosco, sempre, sempre nos cuidando. O cristão, olha aqui, o cristão munido desta convicção e cheio do Espírito Santo, tem aumentada a sua esperança cristã e santificação. Que maravilha, hein? Esperança cristã e santificação, aumenta a santificação, pessoal. A gente vai orar mais, vai ajudar as pessoas, vai pregar a palavra de Deus, vai agir conforme a vontade de Deus. Isso é santificação. Pois percebe que a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Quando a gente começou, a nossa salvação agora está mais perto. Que maravilha, hein? Glória a Deus. Bom, terminou a leitura. Agora vamos aos exercícios de fixação. Muito bem, ó. Marque V para verdadeiro ou F para falso. Questão 1. O apóstolo Paulo disse que nós fomos salvos na esperança. Verdadeiro, né? Fomos salvos na esperança. Questão 2. São muitos os versículos bíblicos que descrevem a doutrina da glorificação? É falso. Na verdade, são poucos. Então, a questão 2, quem está com o livro em marque F, é falso. Questão 3. A glorificação refere-se à condição do espírito já salvo? Falso, falso. A glorificação refere-se ao corpo, tá? Vai ser salvo quando Jesus voltar, ele vai levar para o céu. Vai ressuscitar e levar para o céu. Então, a questão 3, marque F, é falso. Questão 4. A redenção do nosso corpo acontecerá somente quando Cristo voltar? Falso, é falso. O que vai acontecer quando Cristo voltar será glorificação do nosso corpo. Muito bem. Mas para aí, redenção e glorificação é a mesma coisa. Deixa eu conferir no livro aqui. Ó, tá certo. É verdadeiro. Na verdade, a redenção do nosso corpo acontecerá somente quando Cristo voltar e nos ressuscitar dentre os mortos. Então, a 4, quem está com o livro aí, marque V, verdadeiro. A redenção do nosso corpo acontecerá somente quando Cristo voltar. Tá certo. Muito bem, tu vê só. Então, redenção e glorificação é praticamente a mesma coisa.
A questão 5. O apóstolo Paulo falou aos Tessalonicenses: não se turbe o vosso coração, crede em Deus? Não foi o apóstolo Paulo que falou isso. Vocês sabem quem falou isso? Jesus, isso mesmo. Então, 5, marque F, é falso. Quem falou essas palavras foi Jesus. Questão 6. A santificação refere-se à condição moral na vida do salvo? A santificação refere-se à condição moral na vida do salvo. É que eu não coloquei aquela famosa ênfase, né? Mas é verdade. Santificação. A pessoa vai fazendo boas atitudes, vai se santificando. Sempre que falar sobre santificação, você fala a nossa parte. Deus já nos santificou, nos perdoando dos pecados. Agora, nossa parte é buscar a santificação. Agir de acordo com a salvação que recebemos. E o Espírito Santo nos ajuda, né? O Espírito Santo nos dá essa força para agirmos de maneira correta. Agora a questão 7. A doutrina da justificação cuida do aspecto da salvação que será efetuada no futuro? É falso, hein? É falso. Olha aqui. A salvação foi efetuada quando nós aceitamos Jesus Cristo. O que vai acontecer no futuro é a glorificação do nosso corpo, que vai subir para o céu. Entendeu? A salvação, aceitou Jesus, já foi salvo. Tá? Então ela é efetuada no passado. Quem está com o livro aí, a questão 7, marque F. Questão 8. Agora sim, a glorificação é a culminância, é a última parte do propósito de Deus? Verdadeira. Aqui termina, está cumprido o propósito de Deus na nossa vida, a glorificação. Questão 9. 8 é V, verdadeira. Questão 9. Com o pecado no Éden, olha só, com o pecado no Éden, o homem não teve a imagem de Deus avariada? É falsa. Isso ele teve sim. Com o pecado, deu uma estragadinha na nossa imagem com Deus ali, tá bem? Não devíamos ter feito esse pecado, mas Deus já resolveu. Questão 10. Todo crente que tem comunhão com Cristo sente saudades do céu? Verdadeira. Então a 10, marque V, verdadeira. A última. Oi, glória a Deus, terminou a aula, muito boa aula, gostei muito, foi um prazer. Deus abençoe a todos e até o próximo encontro.